Segunda parte da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Estamos a falar de empresas de forte crescimento. São convidados desta edição Jorge Salles Gomes, da Brisa Inovação e Tecnologia, Francesco Barettini, Nesting Marketing Tecnológico, também Sérgio Pena Dias, administrador da JP Inspiring Knowledge. Jorge, regresso a si para lhe perguntar, o facto de a empresa estar em Portugal é uma vantagem ou uma desvantagem? Essa é uma boa questão. Eu penso que, dadas as nossas circunstâncias, é uma vantagem porque estamos, de facto, num mercado onde há muitos anos se trabalha na nossa área de negócio. E, portanto, foi o melhor sítio. Vamos lá ver. No fundo, Portugal, para nós, funciona como uma área onde é necessário os tipos de produtos que nós temos, que são relativamente inovadores em todo o mundo, como dizia há bocado. Portanto, esta área das portagens é uma área que está a abrir e a área da segurança é uma área que se está a desenvolver. E, portanto, Portugal, para nós, acho que é excelente porque lança-nos os grandes desafios e, portanto, tem sido, no fundo, um motivador de nós criarmos este negócio e desenvolvermos este negócio. Por outro lado, se estivermos a olhar para isto numa perspectiva de internacionalização, é um excelente, o mercado doméstico é um excelente mercado de teste e de demonstração. É um bom laboratório. É um bom laboratório e, portanto, eu penso que é isso que nos tem permitido, de facto, ter algum sucesso. É porque estamos no sítio onde as coisas são precisas, os sistemas das portagens, os sistemas de segurança, e, portanto, a dimensão do mercado é ideal. E, portanto, de facto serve-nos de demonstrador. Aliás, nós temos tido vários parceiros, ou potenciais parceiros, que vêm visitar e saber e tentar perceber como é que as coisas funcionam para tentar replicar noutros mercados. E, portanto, eu penso que é vantajoso partirmos de Portugal. Obviamente, empresas tecnológicas, a partir de Portugal, há mercados que desconfiam sempre de tecnologia desenvolvida em Portugal, mas isso depois tem que se desenvolver. Porque Portugal ainda não tem uma marca forte nessa área. Exatamente. Eu penso na área da tecnologia, Portugal ainda, em alguns mercados, há mercados que são agnósticos relativamente à proveniência da tecnologia e, portanto, não têm problemas. Há outros que não, que acham que têm algumas dúvidas. E, portanto, temos que vencer essas barreiras e temos que desenvolver algumas estratégias para vencer essas dificuldades. O facto de haver cada vez mais empresas neste ranking da Deloitte, das empresas de mais crescimento, de mais forte crescimento a nível tecnológico europeu, pode também reforçar esse brand de Portugal como tecnológico? Eu penso que sim, porque eu acho que é muito importante uma iniciativa como estas, porque, de facto, permite perceber, e quem estiver atento nos outros mercados, que há empresas portuguesas que crescem e crescem muito depressa nestas áreas, e, portanto, que existe exatamente conhecimento e, portanto, existem fortes competências no nosso país. E, portanto, acho que é uma ajuda fantástica para que a tecnologia nacional, a tecnologia portuguesa, comece a ser vista como uma tecnologia credível. Francesco, porquê Portugal e não Itália, por exemplo? Ou outro país qualquer do mundo? Ok, eu decidi mudar para este país depois de uma longa vida não, ainda curta vida em outros países, incluindo a Itália. O Portugal tinha característica per me è interessante, por exemplo, diria che la qualità di vita era un elemento importante per attraire um talento. Se olhamos para os fatores de atração dos talentos, então a escolha do Portugal tem um conjunto de condições que estimulariam a atração de talentos. Uma grande empresa tecnológica, o presidente de uma grandíssima empresa tecnológica, que não vou citar para não fazer publicidade, disse há 4 anos atrás: Portugal é um dos melhores países no mundo, ele disse, porque é uma empresa internacional americana, per prototipar e testar tecnologia, porque é um mercado relativamente pequeno, porque é um mercado que tem uma forte capacidade de gerir tecnologia. Então, o número de telemóveis no país está acima da população já há vários anos. É um mercado também relativamente, no âmbito europeu, um pouco fora do âmbito central europeu, que permite fazer área teste. Então, Portugal tem um conjunto de características favoráveis para atrair talentos e empresas. Não só, evidentemente, é suficiente, mas sei que se está a fazer algo, quer no âmbito fiscal, quer no âmbito da estruturação logística, para atrair talentos. Porque a escolha de uma empresa de definir como casa-mãe ou Portugal não poderá só ser ligada a incentivos fiscais, mas uma qualidade de vida que tem que passar ao longo do ciclo de vida do manager. Então, para um manager que ainda é solteiro, tem que encontrar aquela oferta de qualidade de vida que temos quando ainda não casamos. Para um manager que já tem filhos e precisa de infantários, e precisa de outra qualidade de vida, é para um manager que está a ficar velho e está a aproximar-se da reforma. E se o manager, depois da reforma, continua a ficar em Portugal, é uma oportunidade para Portugal para transformar aquele manager em um business angel ou em um tutor da empresa. Então, Portugal tem um conjunto de condições facilitadoras para instalar as empresas no país, mas ainda não são todas optimais, como existe, por exemplo,
no ranking mundial, a primeira cidade do mundo per instalar empresa tecnológica é Singapura, que tem um conjunto de qualidades que são não só tecnológicas, mas também de qualidade de vida. Quando o Portugal conseguirá dar ao 100% responder a estas duas necessidades, conseguirá atrair muito mais talento e muito mais investimento. Sérgio, uma empresa que trabalha em 70 mercados podia ter a sede em qualquer um destes, inclusivamente noutros. O facto de ter em Portugal é uma vantagem ou uma desvantagem? Enfim, é uma boa pergunta, como já foi dito. Nós consideramos que é uma vantagem, até porque o facto de ter a sede em Portugal, ter 90 e muitos % dos seus recursos, incluindo inovação e desenvolvimento em Portugal, não nos tem impedido, antes pelo contrário, de prosseguir este caminho de expansão internacional. É verdade aquilo que foi dito, que em alguns mercados Portugal não é associado, enfim, ao brand tecnológico, às soluções tecnológicas, mas a capacidade de trabalho, a capacidade de execução, acima de tudo, é determinante para fazer, enfim, ultrapassar esses obstáculos, e nós temos conseguido. E, portanto, Portugal não se tem revelado como um fator negativo dentro dessa dimensão. Houve apenas uma questão, enfim, que eu penso que começa agora a ser ultrapassada, que foi muito localizada no tempo, durante o ano de 2011 e, enfim, o princípio de 2012, que, pelo facto de Portugal estar na situação que todos sabemos, nos colocou a nós algumas pressões na dimensão financeira. Ou seja, players internacionais, instituições financeiras internacionais que, num determinado momento do tempo, mostraram preocupação, obviamente, com a situação. Mas isso eu penso que está a ser progressivamente ultrapassado também. Jorge, quando muitas empresas que têm estado aqui neste programa falam relativamente ao mercado nacional, encontram obviamente a dimensão do mercado, que é pequeno, mas obviamente tem vantagens, nomeadamente ao nível do laboratório, mas têm falado muito da possibilidade de encontrar conhecimento de alto nível a um preço mais baixo do que aquele que encontrariam noutros mercados. Sentem isso, partilha dessa opinião, ou de facto não têm conseguido encontrar todo o conhecimento que procuravam ao nível da inovação? Não, felizmente temos conseguido vontade e, portanto, quando digo estamos ligados à zona da geração de conhecimento das universidades, temos conseguido portanto, temos conseguido, inclusive com valores muito competitivos, seja do lado da parte da investigação, seja do lado depois da produtização, não temos tido grandes dificuldades em encontrar conhecedores. Temos fomentado exatamente esse desenvolvimento. O que é que nós neste caminho que fizemos, todas estas tecnologias que estamos a falar, não existiam em Portugal. Portanto, todo este tipo de tecnologias foram criadas e, portanto, nós o que fizemos foi procurar nas escolas portuguesas onde é que havia, no fundo, grupos de investigação que estariam próximos das áreas de conhecimento que nós precisávamos e, portanto, fomos ter com eles e lançar-lhes os desafios. E, bem, o conhecimento tem vindo a ser desenvolvido e, portanto, as coisas têm corrido bem. Não temos tido dificuldade e temos conseguido responder a todas as necessidades que a Brisa tem. Aliás, temos conseguido antecipar em muitas das soluções, em coisas razoavelmente inovadoras, com estes grupos. Aliás, hoje, com estes grupos de investigação, nós temos sessões de trabalho, de brainstorming e tudo eles, e eles hoje estão dentro do nosso modelo de inovação, funcionam tal e qual como se fossem empregados nossos. Portanto, hoje não há... Aliás, se forem à nossa área de desenvolvimento, onde temos engenheiros, você vê lá 14 engenheiros nossos num grupo de 60 pessoas, que nem percebe bem quais é que são os da Brisa, ou quais é que são investigadores, ou quais é que são das empresas nossas parceiras. Portanto, há uma integração completa. Francesco, obviamente as 3 empresas trabalham em áreas onde o know-how, onde o conhecimento é importante. Sentiu dificuldades em encontrar os quadros que precisava para desenvolver a empresa em Portugal? Digo porque não. Porque nós não operamos numa área onde as universidades ainda não produziam conhecimento, que é a área do web marketing. Então, o nosso conhecimento assentava em web seminar americanos ou, vamos dizer, self-study dos colegas. Então, no âmbito daquilo que é a nossa expertise, que é web marketing, não tivemos dificuldade porque fomos obrigados a criar uma pequena academia interna, o curso interno de formação. Agora, per outra competência da engenharia ou outras competências mais tradicionais, obviamente uma pequena empresa tem mais dificuldade a atrair um talento, quer do lado financeiro, quer do lado das condições, também das perspectivas de carreira. Mas do lado da competência core business da empresa, tivemos
esta sorte porque foi um precursor e ainda não havia universidade nenhuma que formasse nas áreas onde nós operávamos. Acabaram por criar o próprio conhecimento. Exatamente, a fase inicial. Sérgio, 70 mercados, mais uma vez, e que é importante, 70 tipos de engenheiros, 70 tipos de programadores. Quando olham para aquilo que é a contratação para um determinado projeto, porque é que escolhem Portugal em detrimento de outros países? Quais são as vantagens competitivas nessa escolha? Vamos lá ver, a dimensão económica é muito importante, mas nós procuramos aliar 3 dimensões, que é a dimensão financeira, a dimensão competências dos recursos e uma dimensão que é a dimensão alianças. Ou seja, em todos os mercados nós procuramos, dentro daquilo que foi dito anteriormente, procuramos alianças com players locais, porque isso é uma garantia para nós de, mitigamos o risco, envolvemos e criamos, temos a capacidade de promover o desenvolvimento local e com isso garantimos, dentro deste espírito de parceria, que conseguimos, no fundo, levar os projetos a bom porto. E, portanto, eu diria que estas são as 3 dimensões para as quais nós sistematicamente olhamos em qualquer um dos mercados onde nós entramos e é assim que atuamos. Quais são as vantagens que Portugal devia desenvolver para conseguir atrair mais investimento para Portugal, para aparecer mais no radar dos grandes investidores? Isso é uma discussão que tem vindo a ser realizada, mas eu diria que há 3 áreas que são determinantes. O enquadramento fiscal, ou seja, há uma coisa que os investidores não costumam gostar muito, que é a imprevisibilidade. Quando nós fazemos planos, os planos têm que ter um retorno. E, portanto, quando alguém diz que vai investir, em investimentos a médio ou longo prazo, aqui é sempre relativo, tem que ter um mínimo de previsibilidade. E Portugal, infelizmente, não se tem caracterizado por uma total previsibilidade dentro daquilo que a gente chama os custos de contexto ou o contexto. Portanto, o contexto é determinante do ponto de vista de quem quer investir e quem quer ter alguma garantia de que há alguma previsibilidade. Previsibilidade dentro daquilo que é expectável, dentro daquilo que a gente chama a regulação. Depois, obviamente, o enquadramento fiscal é pertinente, é relevante. O enquadramento em sede de sistema de justiça é relevante, muito relevante, do ponto de vista de resolução atempada de eventuais litígios ou problemas e, finalmente, obviamente, as condições específicas do mercado que têm a ver com as competências, os canais de distribuição, toda a área que é mais tradicional do ponto de vista económico. E, portanto, se Portugal quer efetivamente conseguir atrair mais investimento, tem que trabalhar dentro destas dimensões e progredir em cada uma delas. Jorge, como é que Portugal poderia captar mais investimento, ser mais atrativo numa altura em que todos os países, a começar pela maior economia do mundo, diria até a mais fraca economia do mundo, tentam atrair investimentos? Sim, nós vamos ver, eu vou suportar naquilo que nós temos feito. O nosso modelo, um modelo na Brisa, e que nós viemos a desenvolver, foi baseado no seguinte: a Brisa é uma das grandes empresas nacionais, portanto, é um grande cliente. E, portanto, nós sentimos que poderia haver aqui lugar, e foi assim que nasceu este projeto, de gerar conhecimento e de gerar produtos. E, portanto, a Brisa, no fundo, acaba por ser um catalisador de desenvolvimento tecnológico. E, portanto, foi assim que nós crescemos e criámos o nosso ecossistema, como digo, relações com as universidades, parceiros, e mudámos muitas relações com os fornecedores, transformámos em parcerias, e, portanto, temos parcerias duradouras também com as empresas que estão no mercado, as startups, os financiadores, a relação com os reguladores. E, portanto, nós achamos que conseguimos fazer uma coisa interessante, que é criarmos uma área de conhecimento que é distintiva e, portanto, temos vindo a atrair, mesmo assim, players mundiais de grande dimensão hoje, porque eles percebem que nós temos um know-how que é distintivo. O que é que nós estamos a tentar fazer? E decorrente de uma visita que nós fizemos há 2 anos a Silicon Valley, onde tivemos durante uma semana a ver, no fundo, aquele ecossistema e como as coisas fluem, em que percebemos, e um grupo de pessoas com quem eu estive, percebemos que claramente ali as grandes vantagens são conseguir transformar conhecimento, a valorização económica do conhecimento e a partilha de conhecimento. E, portanto, eu diria que essas, obviamente que Silicon Valley não é Portugal, há grandes diferenças, mas, de qualquer das maneiras, há grandes princípios que nós achamos que devemos tentar apostar. E, com base nisso, nós criámos um grupo eram cerca de 20 pessoas que tinham ido a essa iniciativa, desde bancos, desde reguladores, desde empresas privadas, e, portanto, criámos o que nós chamamos hoje uma coisa que chamamos de ecossistema dos transportes. E, portanto, criámos um grupo que tem como objetivo identificar empresas, grandes empresas, nomeadamente como o Estado,
que achamos que são catalisadores de mudança. Isto é, portanto, hoje em dia fala-se muito na questão das empresas e dos novos empreendedores assumirem risco e tudo. Eu acho que há outra coisa, há outras entidades que têm que assumir risco, que são os gestores das grandes empresas, porque não vale a pena eu criar startups ou pequenas empresas e assumir risco se não tiver depois quem me puxe e, portanto, quem assuma do outro lado. E repare que o grande sucesso que nós tivemos com a Brisa Inovação e com todo este projeto é porque a Brisa, de facto, assumiu o risco. Quando nós mudamos toda a tecnologia que tínhamos, onde estávamos dependentes de uma empresa internacional para a tecnologia portuguesa, houve uma assunção de 60% da faturação da Brisa passava para uma tecnologia que não era detida em Portugal. E, portanto, quando houve esta mudança, estamos a falar de 60%, muito dinheiro, portanto, foi um risco elevado. Obviamente as coisas foram feitas... E nesse caso específico, a questão logística não era só o dinheiro, era a questão dos impactos que podia ter. Exatamente. E, portanto, foi um risco, mas foi assumido. E obviamente, foi bem sucedido, porque estamos a falar de engenheiros portugueses e, portanto, sem dúvidas. E, portanto, o que é que nós estamos a tentar? Acho que é importante o Estado, como uma das grandes compradoras nacionais, como as grandes empresas, serem motores no desenvolvimento. E, portanto, a questão é esta. Se nós tivermos grandes organizações como catalisadores de desenvolvimento, obviamente temos as universidades, portanto, os centros de conhecimento, a desenvolver conhecimento para isso. Vamos criar empresas e, portanto, nós focámos este ecossistema na área dos transportes, porque, obviamente, não podíamos ir tentar resolver os problemas todos do país, isso há outras pessoas, nós dedicámos a isto. E, portanto, temos vindo, é um grupo que está há 2 anos e meio a trabalhar, hoje já são quase 200 pessoas, e, portanto, temos desde, sei lá, os portos, aeroportos, a área dos caminhos de ferro, as rodoviárias, desde reguladores, pequenas empresas, portanto, conseguimos constituir. Já fizemos documentos de visão que foram entregues no Ministério da Economia acerca do que é o futuro, e até hoje sem dinheiro. Portanto, não há incentivos, não há nada. Há vontade das pessoas se juntarem meio-dia todos os meses, em casa de um dos anfitriões. O anfitrião apresenta a sua empresa, o que anda a fazer, e continuamos as nossas reuniões de trabalho. E temos vindo, de algum modo, a promover partilha de conhecimento, e, portanto, hoje já temos casos práticos onde conseguimos, e partilhar conhecimento não é partilhar produtos, é partilhar mesmo know-how. E temos casos práticos onde já o conseguimos fazer, e a pouco estamos a tentar mudar um bocadinho esta cultura, que é de facto perceber que o nosso país pode ser um bom mercado de incubação e de demonstração, e se nós conseguimos desenvolver produtos inovadores e competitivos, vamos atrair de certeza investimento, porque temos novas coisas para oferecer, novos produtos. E, portanto... Francesco, como é que Portugal podia ser mais atrativo para quem investe? Se tivesse a resposta, era o grande economista. Vendia a resposta e vivia disso mesmo. Vou dar a minha opinião, que é, para mim, temos que trabalhar um hard skill e um soft skill. Que é que quero dizer? Que ao fim que toma a decisão de investimento é uma pessoa. E para tomar uma pessoa, uma empresa que é constituída de pessoas. Então temos, a meu ver, 3 grandes áreas de intervenção a trabalhar. Uma primeira área que é a infraestrutura, o meio econômico, a política, o sistema fiscal. O segundo é quello che è chiamato sistema financeiro, capital de risco e investimento disponível. E o terceiro, a sociedade civil, que permite atrair, pela qualidade de vida que existe no país, pessoas que estão dispostas depois a viver aqui. Porque se eu vou criar um incentivo fiscal per instalar uma grande empresa inglesa, americana ou sueca em Portugal, se não encontro uma resposta também às 2 outras condições, que é sociedade civil e quello che dizia, não consigo atraí-las. Então, a meu ver, a minha opinião pessoal é que temos que trabalhar hard skill e soft skill. Soft skill é qualidade de vida no país, hard skill, contexto favorável ao investimento, quer do lado financeiro, quer do lado da justiça, quer do lado do sistema de burocracia que funciona flat, e se conseguirmos. E, do último, o sistema financeiro que investe. Então, o business angel, a capital de risco, e o mercado financeiro que permita também dinamizar. Se estes 3 componentes funcionarem em harmonia, acho que se consegue atrair um investidor. Numa última pergunta, Francesco, quais são os planos para o futuro? Os planos para o futuro. Os planos para o futuro. A empresa Tudo aquilo que a sua concorrência gostava de saber da sua empresa, você nunca tem revelado. Vou dizer então o caminho errado. O plano para o futuro, agora a empresa está instalada em Portugal, mas já temos um pé no Brasil, onde estamos já presentes à distância há 4 anos, onde temos iniciado a entrar com uma estrutura própria. Então, o nosso crescimento será um crescimento nos mercados lusófonos nesta fase. No futuro, vamos ver. Sérgio. Enfim, o nosso grande desafio é tornarmos uma empresa multinacional. Nós somos uma empresa global, mas ainda não somos uma empresa multinacional. Esse é o nosso grande desafio para os próximos anos.
Jorge, como é que vai ser a Brisa Inovação e Tecnologia daqui a 4 anos, quando olharmos para trás? Nós, obviamente, gostaríamos que fosse uma empresa também mais implantada a nível global e que, eventualmente, pudesse passar e afirmar-se mais fora já do contexto de Brisa. Penso que até agora conseguimos mostrar que é possível. Penso que temos esses créditos, já os temos. Depende agora do Grupo Brisa nos permitir passarmos para uma fase posterior. Estamos preparados para isso. Estando em cima do nosso tempo, deixem-me agradecer a vossa presença nesta Comissão Executiva e agradecer também a permanente criação de valor que as vossas organizações fazem para este país e não só, e desejar-vos um bom ano 2013. Fica por aqui a Comissão Executiva. Ao longo destes últimos 3 programas falámos com 9 empresas de forte crescimento. Um exemplo para todas as outras e também um incentivo para, em 2013, olharmos para o crescimento económico. Fica por aqui a Comissão Executiva. Aproveite este dia.